Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Deluna. E nesse vídeo eu vou mostrar a configuração bem detalhada, o passo a passo, para você ter aí no seu Xbox One o RetroArch. Para quem não sabe, o RetroArch ele é uma aplicação que emula vários consoles, desde um Atari, passando por Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, PlayStation Portátil, PlayStation 1, 2, 3 e assim por diante. Tem muitas opções para emulação, fora outras funcionalidades que a aplicação tem. E via de regra, para você instalar o RetroArch no seu Xbox, era sempre necessário que vocês preenchessem um formulário para você receber a autorização e assim poder baixar o aplicativo e poder instalar no seu Xbox e fazer uso. Porém, nós temos agora duas formas. Temos uma forma além do formulário, também uma outra que é para você instalar sem fazer a solicitação do RetroArch pelo formulário. Eu vou explicar aqui as duas para vocês, porém a forma de você instalar o RetroArch sem que seja preenchendo o formulário te limita a fazer o upload dos seus jogos para o Xbox apenas via pendrive. Então tem esse detalhe aí, mas eu vou explicar cada um passo a passo. Na descrição do vídeo você vai ter detalhamento de cada etapa, tanto dessa parte da aplicação sem o formulário como com o formulário e assim as outras coisas também. Você pode avançar exatamente para aquilo que você deseja, porém eu recomendo fortemente que vocês acompanhem o vídeo por inteiro, porque tem muito detalhe e é importante para vocês não perderem nenhuma configuração e nenhuma especificação que eu vou explicar aqui, ok? Vamos lá! E a primeira forma que eu vou ensinar a instalar o RetroArch é a forma que não precisa preencher o formulário de solicitação para instalar no seu Xbox. E para isso, vocês vão abrir o seu navegador, seja no seu computador, no seu celular ou mesmo no Xbox, no navegador Edge, e vocês vão copiar e colar o link que está na descrição desse vídeo aí para fazer a instalação. No meu caso aqui eu já colei. E aqui nós temos a opção obter, vamos clicar sobre ela e vai pedir para abrir na Microsoft Store. Vou confirmar. Com isso, nós temos a opção instalar e ao lado as reticências, aqueles três pontinhos. Então, clicando sobre ele, nós temos a opção instalar em meus dispositivos. E aí é onde vocês precisam estar com o seu Xbox ligado, tá? Se vocês estão fazendo como eu aqui no computador. E além disso, eu vou até mostrar aqui o Xbox para vocês. Nós precisamos ir aqui no menu, preciso confirmar que essa opção está habilitada. Meus jogos e apps, ver tudo. E vamos aqui em gerenciar. Nessa opção em gerenciar, certifiquem-se que manter meus jogos e aplicativos atualizados está ativado e acesso remoto também está ativado. Sem isso, você não consegue mandar a atualização da aplicação direto para o seu Xbox, a instalação, ok? Vou minimizar aqui novamente. E voltando aqui ao computador, vou clicar nas reticências, instalar em meus dispositivos e vou selecionar o Xbox que está ligado à minha rede. E vou clicar em instalar agora. Com isso, ele vai mandar o comando para poder instalar no Xbox de modo remoto. Então, voltando aqui, percebam que ele já começou a fazer a instalação. O RetroArch ele é um pouquinho pesado, então demora um pouquinho para instalar. Eu vou encurtar o vídeo para a gente ganhar um tempo, mas enquanto isso, eu vou explicar sobre a segunda forma para vocês solicitarem a instalação do RetroArch, que é via formulário. Então, voltando ao navegador aqui no computador, na nossa descrição do vídeo, você também tem o link do formulário do Google, um Google Forms, onde você vai poder preencher a solicitação. Eu já estou com ele aberto aqui, vocês vão copiar o link e colar como a gente fez no outro do RetroArch. O que vocês precisarão fazer? Apenas colocar o seu endereço de e-mail referente à sua conta que você se loga no Xbox Live, ou Xbox Game Pass Ultimate, enfim, é a mesma coisa. É a sua conta do seu perfil do Xbox. Aqui embaixo vocês podem colocar um alias name, que é do Discord, mas se você não tem, no caso do Discord lá, não tem problema. Você pode deixar esse campo em branco, ele não é obrigatório. Apenas o e-mail e a confirmação que os dados que você forneceu estão corretos. Daí vocês podem perguntar, pô, Denis, é correto eu colocar meu e-mail aí mesmo? Não vai dar nenhum problema? E tô meio receoso. Minha conta principal do Xbox pode ter algum problema? Se você tem qualquer receio sobre esse sentido, o que eu recomendo para você? Cria no seu Xbox uma outra conta com outro e-mail que você queira, e aí esse e-mail você informa aqui para vincular na sua conta do Xbox. Não tem nenhum problema, tá? Não precisa ser só a conta principal. Com isso, você vai preencher aqui o seu e-mail, vai colocar aqui confirma e vai enviar. Ele só vai dar uma confirmação que você tem que aguardar a resposta deles para você fazer parte do grupo que tem acesso à aplicação, que é privada. Depois que vocês preencherem o formulário, vocês devem perguntar, tá, Denis, e agora? Quanto tempo eu devo esperar? Será que eles têm resposta? Eles não respondem? Como é que fica essa questão para eu saber que eu já posso baixar? Bom, pessoal, não tem um padrão. Os devs lá não tem um comunicado formal para você falando que você foi aprovado. Você já pode ir lá no site baixar os aplicativos. Você tem que ficar acompanhando mesmo, tá? Mas eu tenho uma setinha aqui que pode te ajudar enquanto isso, para você poder ter acesso
a mais conteúdos do RetroArch. E para isso, eu vou disponibilizar aqui para vocês um link que vai direto para o servidor Discord, canal de Discord lá do RetroArch. Então, se você não tem o Discord instalado aí no seu celular ou não tem uma conta para você poder acessar via navegador, eu recomendo a vocês que façam uma conta no Discord e com isso vocês vão aqui no navegador, vão colar o link que está aí na descrição do vídeo e vai aparecer para vocês assim, que tem um convite para você se juntar ao Dom Discord Server. E aí vocês vão aceitar esse convite e aí na sua conta ele já vai abrir o canal do Dom Discord Server, que tem todos os canais lá, referente aos comunicados do RetroArch, atualizações, links e uma série de outras coisas. Por aqui você consegue já acompanhar as novidades e tudo mais. Mas a aprovação para vocês baixarem o aplicativo são bem rápidas. No meu caso aqui, menos de um dia eu já tive, e depois que eu fiz o cadastro, eu já consegui acessar o link e baixar os aplicativos, ok? Agora que nós já vimos como baixamos o RetroArch sem precisar do formulário, vamos fazer agora o processo para quem já teve o formulário aprovado e já pode baixar pelo site do próprio RetroArch. Para isso, eu vou aqui no Xbox, você podia também ir no seu computador, no seu celular, não tem problema, fazendo o mesmo processo lá de instalar no dispositivo que é o Xbox, mas no nosso caso vamos direto aqui no Xbox, no Microsoft Edge, e na barra de pesquisa vamos digitar o seguinte endereço, que também está aí na sua descrição do vídeo, para você poder copiar e colar diretamente se você quiser. E aí vocês podem apertar Start para ele carregar. Com isso nós temos a página inicial, onde temos aqui várias aplicações. Tem o próprio RetroArch, que é o primeiro que nós vamos instalar. Você tem uma guia que você pode ver os pré-requisitos para fazer a instalação. E aqui eu vou clicar em Download App. Ele vai abrir a loja da Microsoft Store. Se você já estiver autorizado, ele deve aparecer para você a aplicação no RetroArch e o botão para você poder obter e instalar. No meu caso, como eu já tenho autorização, ele aparece para mim. Se você não tiver autorização, ele vai ficar só carregando e não vai nem mostrar, provavelmente, para você, tá? Então eu vou obter. Enquanto ele vai instalando para mim, eu vou voltar aqui na página do Edge e aí tem outras opções de aplicação que você pode baixar. Você pode baixar o emulador do PlayStation portátil, mas o RetroArch também já tem, então é uma opção a mais aqui. Tem uma outra versão do PlayStation 1 para você emular. E principalmente você precisa baixar o Durango FTP, que é o que nós vamos usar para fazer as transferências dos arquivos de configuração e dos jogos que você tem aí no seu computador. Então vamos instalá-lo também. E vamos aguardar a instalação de ambos serem concluídos. Eu vou pausar o vídeo para a gente ganhar um tempo da instalação e já volto em seguida. Agora que o RetroArch e o Durango FTP já estão instalados, eu vou fazer a primeira parte da configuração e depois nós vamos fazer as duas partes de adicionar os jogos via FTP e depois via pendrive. Então a primeira coisa, nós vamos abrir o RetroArch. E o que nós precisamos fazer é aqui no menu principal, nós vamos usar as setinhas ou analógico do seu controle para ir até atualizações e downloads. Aqui nós vamos tocar com A em todas essas opções aqui, uma por uma. Então, eu vou tocar aqui na primeira para ele atualizar os arquivos de informação de núcleo, depois atualizar recursos. Vocês podem ir clicando uma por uma aqui de uma vez, porém eu não recomendo, porque ele só mostra até 4 e pode dar algum problema de travar alguma coisa e você não vai saber em que momento que a instalação parou, em qual dessas opções você teria que continuar, tá? Então eu recomendo vocês fazerem uma por uma. Ele dá uma apagadinha na tela porque está atualizando os drives, já até mudou aqui a cara da interface, e vamos atualizando um por um, atualizar os perfis de controle, atualizar trapaças. Lá embaixo ele vai mostrando a porcentagem que vai atualizando. Vou acelerar um pouquinho o vídeo. Atualizar base de dados. Atualizar sobreposições. E atualizar shaders. Por fim, vocês podem marcar essa opção aqui, deixar ela ligada, apertando A, para baixar a miniatura sob demanda. Ele tem uma legenda ali embaixo explicando. Vocês apertam o B para voltar ao menu. E aí, pessoal, para cada alteração que vocês fizerem, eu recomendo vocês virem aqui em arquivo de configuração, salvar configuração atual. Porque se porventura ocorrer algum problema durante as suas configurações e o aplicativo fechar, você não perde todo aquele processo que você já deixou configurado, tá? Então, apertando o B para voltar, vamos para o próximo passo. Vou voltar aqui no menu principal e agora eu vou em configurações, drivers, vídeo e aqui vocês troquem, tá? O seu provavelmente quando você instalar vai estar o padrão GL, que é o OpenGL, que é a emulação por software. Vocês coloquem DirectX 11. Tem o DirectX 2, mas eu recomendo o DirectX 11 por uma questão de compatibilidade. Então vocês marquem esta opção confirmando com A. Vocês também têm aqui dentro de drives a opção do menu. Por padrão ele vem com esse Ozone.
vocês podem mudar para essa ou para essa. Se eu não me engano, a XMB é uma que fica um pouco azulada, é um gráfico mais bonitinho, estilo PlayStation. Vocês podem alterar. Vou fazer aqui um teste para vocês verem. Eu prefiro o Ozone, mas só para vocês perceberem. Então eu vou aqui no XMB, vou voltar aqui para o menu principal, vou novamente arquivo de configuração, vou salvar a configuração para ele atualizar e em seguida eu vou sair do RetroArch para ele poder carregar novamente agora com um novo gráfico da interface. Ele já fica com essa interface aqui, vocês podem mudar a qualquer momento, voltando para a anterior ou alterando para uma outra, fica a seu critério. No meu caso eu prefiro a Ozone, então eu vou voltar para ela. Aqui em Drives, ó, o menu é superior, não é mais lateral. Vou aqui em Drives, menu, só ir para o lado com a setinha do seu controle. Então vou colocar aqui a Ozone, vou voltar com B, vou voltar para o menu aqui principal. Arquivo de configuração, vou salvar para voltar ao menu anterior. E vou sair do RetroArch para ele poder atualizar para mim. Como por padrão ele vem com essa interface Ozone, eu vou deixar aqui que fica mais fácil para você configurar, acompanhando comigo, você que vai estar nessa opção se você não quiser mudar. Vamos voltar aqui em configurações, agora vamos em vídeo, vamos em escala. E aqui em proporção de tela, eu recomendo vocês deixarem padrão 16:9 se a sua TV, seu monitor, permitir isso, tá? 16:9, 6:10, aí vocês escolhem aí a proporção que fica melhor aí. Porque senão, se você deixar no padrão, que é geralmente 4:3, dependendo do seu jogo, ele vai ficar com as bordas laterais escuras, né? O jogo vai ficar mais centralizado na tela. E aqui você expande totalmente o jogo. Vamos voltar. Vamos agora em modo tela cheia, iniciar em modo tela cheia, deixa ligado. Voltando novamente em vídeo, vocês vão habilitar filtragem bilinear, que é para ela suavizar um pouco os gráficos, fica com um desenho mais bonito, não fica tão quadriculado nas plataformas antigas. Voltando novamente aqui no menu apertando B, nós vamos em configurações, entrada, vamos aqui em teclas de atalho e vamos na opção combinação do controle para alternância do menu, que é quando você quiser pausar um jogo emulado, você tem a opção para apertar um botão e ele parar a emulação e você poder sair do jogo, alternar para o menu, enfim. E aqui nós temos algumas opções, eu vou deixar selecionado aqui o Start Select apenas. Voltando novamente em configurações de entrada, nós vamos em controle da porta 1 e em tipo de analógico para digital, nós vamos marcar aqui a opção analógico esquerdo. Essa opção é útil quando você estiver jogando e você quiser usar o analógico, além do direcional do seu controle, analógico esquerdo, tá? E aí você pode fazer isso para os demais controles, se você for jogar com mais de um controle aí no seu emulador. Voltando novamente em configurações, descendo um pouquinho mais, nós temos aqui a opção de conquistas, e aqui você pode habilitar. Se você habilitar, você pode colocar o nome de usuário e a senha. Esse usuário e senha estão vendo a legenda aqui embaixo da seleção, que é do site aqui embaixo, que vocês podem acessar, fazer um cadastro, e a partir daí ele vai habilitar todos os seus históricos no jogo de conquistas, e aí você pode com isso habilitar algumas opções, por exemplo, esse conquistas no modo hardcore, que dobra a quantidade de pontos ganhos, tabela de classificação, você pode habilitar também, tá? Tem algumas opções bem legais aqui quando você habilitar a opção de conquistas, insígnias de conquista, som de desbloqueio, então você pode fazer uma série de alterações, é igual, por exemplo, do Xbox, quando você tem uma conquista ganha, ele dá uma notificação e classifica você com a pontuação, aqui a ideia é a mesma, tá? No meu caso, eu vou deixar desligado, voltando aqui depois de conquistas, você pode descer mais um pouquinho e em diretório, aqui em explorador de arquivos, você pode por padrão selecionar a pasta onde vai estar os seus jogos, para sempre quando você for analisar algum arquivo, ele ir diretamente na pasta especificamente. No nosso caso, como nós não temos nenhum jogo adicionado no Xbox, não temos ainda uma opção para configurar, mas eu vou deixar aqui por padrão essa pasta que é o local onde fica os arquivos de configuração do RetroArch. Nós vamos precisar saber que é ela para poder fazer as configurações dos arquivos. Então eu já vou deixar selecionado ela apertando A e vou deixar aqui utilizar esse diretório. Ele sempre vai usar essa opção quando ele for buscar arquivos. Com isso eu vou voltar. As configurações básicas são estas. Então eu vou voltar aqui no menu principal, arquivo de configuração, salvar a configuração atual. Agora que nós salvamos, nós vamos colocar alguns jogos. E a primeira forma que eu vou fazer isso é via FTP. Depois eu vou fazer via pendrive. Então você pode pular o vídeo na parte que te interessa ou acompanhar os dois para aprender, o que eu sugiro. E para isso nós vamos precisar ir no nosso computador, no nosso notebook ou mesmo no celular. Vocês precisam baixar um programa FTP, tem vários aí no mercado. Eu vou instalar um especificamente aqui que é o WinSCP. O primeiro link que aparecer é dele, eu vou instalar aqui. Executar, a instalação é bem simples, instalar para todos os usuários no meu caso. E aqui é bem simples, aceitar,
você pode deixar a instalação típica mesmo para facilitar. Pode deixar essa primeira opção e instalar. Depois disso, vocês marquem essa opção para ele não abrir essa página iniciantes e deixar executar o WinSCP. Vocês podem usar outro aplicativo, tá? Não tem problema. A funcionalidade vai ser a mesma. Feito isso, voltamos ao nosso Xbox. Eu vou encerrar aqui o RetroArch e agora eu vou abrir o Durango FTP. Aqui o que nós precisamos fazer é apenas startar e observarmos e anotarmos o endereço IP que aparece ali no cantinho. Aí no seu caso você verificar qual é o seu endereço IP, pois é ele que nós vamos utilizar para a configuração dos arquivos. Feito isso, voltamos ao nosso computador e aqui nós vamos alterar o protocolo de arquivos de SFTP para FTP. No host, nós vamos colocar exatamente o endereço IP que é do nosso Xbox. No meu caso aqui, 92.168.1.3. A porta eu mantenho 21. E o login, usuário e senha, você marca a opção login anônimo e clicamos em login. Com isso, do nosso lado, deixa eu maximizar, esquerdo, são a estrutura de pasta do meu computador e do lado direito são as estruturas de pasta do Xbox One. No Xbox One, nós vamos aqui em Local Folder, vou expandir aqui, e aí nós temos que achar a pasta correspondente ao RetroArch. Se vocês não lembram, quando eu estava verificando ali o RetroArch, ele mostrou onde eu selecionei o diretório das pastas, qual o caminho que ele fica os arquivos de instalação. No nosso caso é esse aqui, geralmente tem aqui o texto fox.retroarch, porém se vocês não tiverem, verifiquem lá naquela pastinha no explorador de arquivos do RetroArch que vocês selecionaram, para ter certeza do nome certinho e continuar. Com isso nós vamos aqui no navegador e na descrição do vídeo vocês vão olhar aí, tem dois links que são dos arquivos de configuração. O primeiro é para o Xbox One e o segundo é para o Xbox Series. E aí você baixa conforme o seu Xbox aí. No meu caso é o Xbox One, então eu vou copiar o link e colar aqui. E aí vocês podem baixar esse arquivo, fazer o download. Após ele baixar, vocês cliquem para abrir um arquivo que está compactado. Vocês podem expandir a pasta dele aqui para descompactar. Eu vou até esse local state. Eu vou copiar, vou colocar aqui na área de trabalho. E ok, eu vou fechar aqui e volto agora para o SCP e na área de trabalho eu vou localizar aqui esta pasta. Eu tenho aqui a pasta System e o arquivo retroarch.cfg. E aí na estrutura também do Xbox, a mesma estrutura, eu tenho aqui também a pasta System, vou colocar aqui em ordem de nome, pasta System e também o arquivo retroarch. Eu vou pegar esses dois arquivos, vou copiar, Ctrl C, venho aqui e vou colar. Ou vocês podem arrastar também os arquivos de um para o outro. Vou confirmar para ele fazer a transferência e vamos aguardar a transferência ser concluída. Vou acelerar o vídeo também para a gente ganhar um tempo porque demora um pouquinho. Ele vai perguntar se nós queremos substituir o retroarch.cfg, vamos colocar assim para todos. E perfeito, demorou um pouquinho aí, mas terminamos essa primeira parte de configuração. Agora é hora de nós colocarmos os nossos jogos. Eu vou voltar aqui na minha estrutura de pasta e eu coloquei aqui no meu HD externo, tem uma pasta Games, que tem uma pasta Jogos, e dentro de Jogos eu tenho alguns jogos específicos de algumas plataformas. Então, eu recomendo vocês, vou subir um nível aqui, a colocar a pasta dos jogos aqui, diretamente, que é uma pasta jogos, uma pasta games, enfim, uma pasta identifique que tem os seus jogos especificamente. Eu vou criar aqui games e dentro desta pasta eu vou colocar os jogos conforme a plataforma. Eu recomendo vocês colocarem para cada plataforma de videogame as ROMs específicas, para você não ter bagunça, não saber qual que vai selecionada ou não para qual núcleo, tá? Então para começarmos, vou pegar do Nintendo 64 e vou colocar todas elas. No caso aqui do FTP, você precisa ter menos de 16 GB de arquivos que você vai transferir para cá, tá? Porque o RetroArch tem algumas restrições de quantas ROMs é possível armazenar com base no tamanho total da pasta. Então certifiquem-se que os arquivos que estão colocando dentro aqui das suas pastas de jogos não ultrapasse 16 GB. Fica até um pouco menos, eu até diria para você colocar até uns 15, 14 GB aí. Então no meu caso eu vou colocar também Super Nintendo, eu vou colocar Gran Turismo e vou colocar também 2 joguinhos de PlayStation 1. Ok, já fizemos transferência dos arquivos por FTP e agora eu vou mostrar para vocês como é com um pendrive. O que vocês precisam fazer primeiramente no pendrive? Vocês precisam formatar ele para o mesmo sistema de arquivo que o Xbox utiliza. Então aqui eu tenho um pendrive, vocês precisam vir aqui com o botão direito, formatar, se vocês ainda não tiverem formatado, tá? Ele tem que estar no padrão NTFS, tá? Faixa T2 não vai funcionar. E aí vocês fazem a formatação com esse sistema de arquivos, confirma, fechando. Já está formatado e aqui a ideia é a mesma do FTP. Você cria a estrutura de pasta dos seus jogos, copia e cole.
Então aqui eu vou copiar duas pastas do Nintendo 64 e do Super Nintendo e vou colar aqui. O pendrive, pessoal, diferentemente da parte do FTP, ele não tem aquela restrição de armazenamento que o FTP tem, porque você está guardando os jogos, os arquivos dentro de um pendrive, não está usando o sistema de arquivos do próprio RetroArch para armazenar os jogos, tá? Então a questão de limitação de espaço não tem problema, você pode colocar quantos jogos vocês quiserem. Perfeito, copiado. Agora sim, nós vamos tirar o pendrive, vamos conectá-lo no Xbox e aí nós vamos abrir os jogos tanto que foi transferido para o FTP quanto que foi transferido pelo pendrive. Voltando aqui no nosso Xbox, nós vamos parar o serviço do Durango, vamos encerrar o aplicativo e agora vamos abrir o RetroArch. Após ele ter carregado, nós vamos adicionar os jogos. Primeiramente eu vou fazer aqui com os jogos que estão no próprio Xbox e foram transferidos por FTP e depois por pendrive. Então nós vamos aqui em importar conteúdo, vamos na opção análise manual. Aqui em diretório de conteúdos, nós vamos na pasta games que nós criamos e aqui nós vamos selecionar a pasta do nosso emulador, no nosso caso aqui Nintendo 64. Eu vou tocar em analisar este diretório. Não precisa clicar dentro dessas pastas, você vai analisar só a pasta Nintendo 64, que é a pasta raiz, onde está os seus jogos. Aqui em nome do sistema, vocês vão tocar para selecionar o nome do sistema, no caso é o Nintendo 64. Está em ordem alfabética, então fica mais fácil. Nintendo 64. O nome do sistema personalizado não precisa mudar. Se você quiser, você pode, mas senão ele vai assumir o nome do sistema que está selecionado aqui. O núcleo padrão é o arquivo que vai rodar o emulador. E aqui nós vamos selecionar também o Nintendo 64. Temos duas opções aqui. Eu vou selecionar esse MUPEN. Análise recursiva você pode deixar ligada. Analisar dentro de arquivos também pode deixar ligado. Se você tiver arquivos zipado, ele vai conseguir enxergar esses arquivos. Você também habilita filtro DAT de arcade. Depois de iniciar a análise. Com isso ele concluiu a análise. Você pode apertar o B para voltar. E aqui embaixo ele já vai aparecer o emulador do Nintendo 64, já com os jogos. E do lado ali você pode ter uma prévia dos jogos. No meu caso, como são uns personalizados, eu acho que ele não aparece ali a miniatura, ela fica disponível. Eu vou abrir aqui um do Mario Kart 64. Aí tocando em A, temos a opção de executar. Welcome to Mario Kart! Mario Grand Prix! Select your player! Select map! Pausei o jogo aqui apertando Start Select, que é o comando que nós configuramos no começo. E vocês vejam aí que o gráfico tá bem legal, não tá dando lag nem nada. E os controles, não precisa mudar a configuração, ele já vem pré-configurado, um padrão, e basicamente você consegue rodar a maioria dos jogos sem precisar modificar a configuração de controle. Beleza. E para sair do jogo, Start Select para ele pausar. Posso reiniciar, posso continuar, capturar a tela, posso compartilhar o jogo. Posso salvar para ele continuar da onde eu parei. Isso é bem interessante. E eu posso fechar aqui para ele voltar para o menu. E é isso que eu vou fazer. E agora vamos selecionar o arquivo do pendrive para vocês verem como é simples também. Vamos aqui importar conteúdo novamente. Análise manual. Diretórios de conteúdo. Eu vou subir os níveis aqui. Até chegarmos ao início aqui onde temos essas pastas. Nós vamos aqui na nossa unidade D, que é onde tem o nosso pendrive conectado. E aqui eu vou selecionar a Super Nintendo e vou analisar este diretório. Agora em nome do sistema, eu vou selecionar aqui Super Nintendo. O nome do sistema eu vou deixar o padrão. O núcleo padrão nós vamos selecionar agora. Tem o Super Nintendo, nós temos aqui, eu vou pegar esse NES 9X 2010. Análise recursiva deixar habilitado, análise dentro de arquivos também deixar ligado, filtro DAT de arcade também deixar ligado e iniciar a análise. Ele vai analisar todos os jogos, com isso ele já exibe aqui quais são os jogos e eu posso executar. Todas as minhas mãos são personalizadas, você pode ver que está em português, então eu vou selecionar aqui Super Mario World 2 e vou executar. O jogo está em português, como vocês estão vendo aí.
e funcionando muito bem. Tá funcionando bonitinho. Eu vou colocar mais um jogo aqui, que é do PlayStation, para vocês verem. Nós estamos vendo apenas jogos da Nintendo, só pra gente encerrar. Games, vou colocar aqui do PlayStation 1. Aqui vocês podem mudar, tá? Ele só pega as últimas referências do que você tinha configurado, não vai substituir o anterior, tá? A não ser que seja pelo mesmo console. Se você colocou o Nintendo e atualizou os drives, vai atualizar também. Mas como nós estamos adicionando um outro videogame aqui, um outro emulador, ele vai manter o Super Nintendo como estava lá. Sony PlayStation é o último. O padrão, aqui o núcleo. Pegar o PCSX. As mesmas coisas aqui ficam ativadas. Vamos iniciar a análise completo. E aqui nós já temos o emulador com os jogos. Eu tenho aqui Leon King e o Hugo. Não sei, vou rodar aqui para ver se vocês lembram que jogo é esse. Quem é mais antigo vai lembrar. Esse aí, gente. O Hugo. E agora? É saltar e apelar. Português de Portugal. Opa. Esqueci-me do fato de banho. Não sejas melengão, joga com o coração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar o seu like aí para nos ajudar, para fortalecer esse vídeo. E para que outras pessoas também aprendam a configurar todas essas formas aí que eu mostrei para vocês. Ok? Esqueci-me do fato. Vou parar que eu tô muito ruim. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.